If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, né? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao nosso conteúdo de história. Vamos falar aí sobre introdução à história. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar a vocês que vocês precisam fazer o relatório, tá bom? Então já pega aí o seu caderno de história, o seu fichário, né, a sua folha. Escreva aí o seu nome, porque se você vai mandar para mim pelo WhatsApp, né, tem que ter o seu nome direitinho, para que eu possa identificar e contabilizar essas atividades, tá bom? Não se esqueça de colocar sempre o tema, por exemplo, então nós vamos falar hoje sobre introdução à história, então você vai colocar lá, introdução à história e a data de hoje, né, a data que você está fazendo o relatório para você ter esse controle, tá? Lembrando também que o relatório não é a narração da aula, tá? O relatório é do conteúdo, tá? Então, é do conteúdo. Nós vamos falar sobre introdução à história, então o relatório é sobre introdução à história, ok? Qualquer dúvida, se ainda estiver nebuloso, se você ainda não estiver entendendo qual é esse relatório, como deve ser feito esse relatório, manda mensagem lá no WhatsApp para que eu possa esclarecer, tá? Lembrando que você pode aqui começar a fazer esse relatório, tirar a fotinha e mandar lá, Vanessa, é isso mesmo? Tá certo desse jeito que eu tô fazendo? E aí eu te respondo lá sem problema algum, tá? Mas é fundamental que você faça o relatório, porque é a partir dele que nós vamos contabilizar aí a sua atividade, né? Enfim, as suas notas, tá bom? Então vamos lá, eu preparei aqui hoje pra gente uma apresentação para nós discutirmos essa introdução à história. Lembra que eu disse para vocês que na primeira série o conteúdo é zerado, né? A gente começa tudo de novo. Então, pra gente começar e começar bem, a gente precisa primeiro entender o que é história. Qual é o conceito de história? Para que serve a história? Né? Esse é um questionamento que muitos alunos fazem. Mas Vanessa, para que eu quero estudar história? Para que eu tenho que estudar história? Sendo que eu vou fazer, sei lá, medicina. Eu quero fazer medicina, Vanessa. Eu não vou usar história na faculdade. Não vou usar história para atender os meus pacientes. Por que eu tenho que estudar história? Né? A história, meninos, ela é fundamental para a gente conseguir compreender inicialmente quem nós somos, né? Como é a nossa sociedade, a sociedade que nós estamos inseridos. Não existe um indivíduo deslocado dessa sociedade. Então, para isso, para a gente compreender quem nós somos, né? Nós somos fruto de quê? Qual o nosso contexto político? Que por mais que você não queira, ela não gosta de política, a gente não discute política. Entender o contexto político, social e cultural é fundamental para você conseguir se localizar nessa sociedade, conseguir se localizar nesse tempo, conseguir compreender essa conjuntura. Então, história é fundamental para compreender essas questões, tá? Somente conhecendo aqui as implicações desse passado, você consegue, muitas vezes, ter mais clareza dos acontecimentos atuais, tá? Esqueça essa ideia, né, que a história foi feita, né, a gente estuda história, né, aquela famosa frase, para entender o passado, né, conhecer o passado, entender o presente e prever o futuro. Não existe isso. Nós historiadores não somos mães de nada, então a gente não vai prever o futuro, mas a gente consegue, por meio da análise histórica desses contextos, né, passados, desse contexto presente, tentar compreender essa sociedade. Essa é a nossa função, é essa a função do historiador, tá? Então se atentem a esse fato, tá? Outro detalhe que eu sempre gosto de brincar é que é fundamental conhecer história, é fundamental estudar história para você não passar vergonha. Sim, para você não passar vergonha. Não passar vergonha em Facebook, não passar vergonha no Twitter, não passar vergonha no Instagram, porque hoje é o que mais acontece. Pessoas que acreditam conhecer a história, pessoas que acreditam saber os contextos, saber os fatos, falando besteira.
né, falando besteira. Por exemplo, você negar a existência de uma ditadura civil-militar no Brasil. Isso é burrice acima de tudo, porque existem fatos comprovados, fontes históricas, nós vamos falar sobre isso nessa aula, fontes históricas, documentos que comprovam a existência dela. Então, por exemplo, você não pode dizer que não houve o Holocausto, né? Sabe o que foi o Holocausto? Vocês lembram de quando vocês estudaram isso lá nos anos anteriores? O Holocausto, então, foi o extermínio, né, dos judeus. Isso aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. E é inegável a gente dizer que isso aconteceu, entendeu? Porque é um fato. Aconteceu. Aconteceu. Não tem como eu falar que não aconteceu, porque aconteceu. Existem documentos que comprovam, tá? Se eu falar que não aconteceu, eu estou mentindo. Compreendem? Então, história, ela é fundamental para isso. Você precisa conhecer a história, pelo menos para você saber conversar. Vamos supor que você está, de repente, numa conversa com uma amiga, um amigo, ou um crush, ou uma crush, né? E aí, de repente, entra um assunto de história, um assunto de política e tal, e aí você não sabe como está se falando. Pois é. E aí você vai passar vergonha, né? Então é fundamental você conhecer o seu passado, conhecer a história da sua sociedade que você está inserido, conhecer as conjunturas que o trouxeram até aqui. Por que hoje a gente é tão dependente de celular? A partir de quando veio essa evolução nessa tecnologia? A história responde isso, né? Então é importante a gente entender essas questões. Ok? Vamos aqui para a nossa apresentação para a gente compreender melhor aqui esse assunto de introdução à história, tá bom? Então aqui, introdução, né, à história, nosso primeiro slide. Aqui, o conceito de história, né? O que é história? História é uma ciência que estuda, né, uma ciência humana, mas é uma ciência. Não é uma ciência exata, tal qual a matemática, né, por exemplo, mas é uma ciência humana, tá? Muitas pessoas questionam, mas história é uma ciência? História é o quê? É uma narrativa? História é uma ciência, só que é uma ciência humana. Então, ela tem metodologias diferentes de uma ciência exata. Ela tem formas de comprovar diferentes de uma ciência exata, mas é uma ciência. Okay? Então, é uma ciência que estuda os seres humanos em sociedade ao longo do tempo. Esse é o conceito mais resumido, né, e claro do que vem a ser história. Então, é a ciência que estuda os seres humanos em sociedade ao longo do tempo. Por que a gente estuda a história? A gente busca compreender as ações, os desejos, os pensamentos, os sentimentos e as criações culturais em diversas sociedades e em diferentes épocas. Então, nós buscamos entender toda a conjuntura que levou àquele acontecimento. Então, por exemplo, se a gente está estudando Segunda Guerra Mundial, por que aconteceu a eclosão da guerra? Quais foram as implicações? O que estava acontecendo ali na Europa que proporcionou o acontecimento da Segunda Guerra Mundial? A partir da eclosão, por que aquelas ações foram feitas daquela forma? Qual foi a implicação, os reflexos, as consequências dessa guerra para aquela sociedade e para o mundo todo? Como que isso se refletiu aqui no Brasil, por exemplo? Como que a Segunda Guerra Mundial refletiu na economia, na nossa sociedade? Como que a tecnologia hoje, em tempos de aulas REAMP, né, de aulas remotas, como isso vai implicar na construção de nós, seres humanos, dessa geração? Todas essas características nós, historiadores, buscamos compreender. Tá bom? Então, nós utilizamos fontes históricas, que nós vamos falar daqui a pouco, para tentar compreender, para tentar interpretar esses fatos, né? Existem várias interpretações, mas não tem como eu negar o fato, como por exemplo,
Eu citei agora há pouco o Holocausto. Não tem como eu dizer que o Holocausto não aconteceu, porque é fato, existem documentos que comprovam. Não tem como eu negar a existência de uma ditadura civil-militar no Brasil, porque existem provas, existem documentos que comprovam isso. Mas tem como eu ter várias narrativas, várias interpretações, visões sobre aquele fato, né? Cada historiador adota uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma interpretação. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é eu inventar fatos. Isso não é história. A invenção, né, não é história, tá? Eu utilizo todas as fontes históricas para construir a minha narrativa, para construir a minha interpretação. Isso sim, tá bom? Continuando aqui, então, né, quais são as funções desse historiador? O historiador, ele interpreta os fatos históricos, como eu disse agora há pouco, ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, né? O serviço do historiador, o trabalho, o ofício, né? A gente chama assim o ofício, né? O trabalho do historiador, ele é feito, ele é comparado, inclusive, com de uma investigação policial, uma investigação criminal, que por meio dos vestígios deixados naquela cena, o historiador vai montando um quebra-cabeças para conseguir entender o fato, para conseguir entender o que aconteceu ali. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos fazer uma comparação. Se acontece aqui, não sei se é da época de vocês, né? Mas eu amo assistir uma série, ela já até acabou, chamada Dexter, né? Acredito que vocês não vão conhecer, mas vou contar aqui por alto qual a história desse seriado. O Dexter, ele é um psicopata, né? Ele presenciou a morte da mãe quando bebê. E isso deixou um reflexo, né, nele de forma muito intensa, então ele se torna um assassino. Só que ele é adotado por um policial, e esse policial, ao perceber aí as características de psicopata nele, de serial killer, né, na medida em que ele mata um animal, né, um cachorro da irmã dele, ele começa a estabelecer um código de conduta com ele. Ou seja, ele pode matar desde que aquela pessoa que ele vai matar seja um criminoso. Então, aquela pessoa é um assassino, mata pessoas inocentes, né, e tudo mais. Então, ele, dentro desses critérios que ele estabelece com o pai, ele passa a matar essas pessoas. Enfim, ele se torna tão especialista nisso que ele acaba indo trabalhar na polícia também. Ele passa a ser técnico forense e especialista em sangue. Então, se ele chega numa cena de crime e ele vê, dependendo do padrão de sangue que jorrou ali na parede, ele sabe, mais ou menos por meio daquele borrão de sangue, qual foi, por exemplo, a posição que a pessoa estava ao receber a facada, por exemplo, né? A partir da ferida ali do corpo daquela pessoa, ele consegue identificar a hora da morte, ele consegue identificar qual o objeto, né? Qual o tipo de faca, consegue interpretar isso a partir dos vestígios deixados nessa cena de crime, né? Do padrão de sangue, da ferramenta que foi utilizada para poder matar aquela pessoa, às vezes um respingo de bebida que foi deixado ali, os móveis quebrados indica briga, né? Se tem vestígios de tecido humano debaixo da unha, indica briga. Então, todos esses vestígios aí, esse conjunto, ele utiliza para tentar entender e interpretar o que aconteceu, interpretar aquele crime. O nosso serviço, o ofício do historiador é justamente isso, né? Fazendo aí essa comparação, essa metáfora com a cena de um crime, tá? Então, nós pegamos esses vestígios, por exemplo, se a gente for trabalhar com pré-história, né? Nós pegamos os vestígios aí desses dinossauros, nossa, pré-história com dinossauro, hein, Vanessa? Se nós formos, por exemplo, trabalhar com a pré-história, nós vamos tentar identificar os vestígios deixados pelos seres humanos que viveram ali
né? Por exemplo, o material, a cerâmica usada para poder cozinhar, ou, por exemplo, as ossadas dos animais que viveram naquele período, para tentar compreender como era a organização dessa sociedade, como eles viviam, qual era a cultura deles, né? Se nós estamos aqui trabalhando com uma história contemporânea, vamos supor que a gente está estudando então a Segunda Guerra Mundial, nós vamos pegar aqui os vestígios deixados, por exemplo, no campo de concentração, né? As malas, as roupas, como os restos daquelas pessoas, os restos mortais, o ambiente, o local, né, ali do campo de concentração. O que esse ambiente vai dizer pra gente? Como funcionava esse campo de concentração? Então, esse é o trabalho do historiador, pegar esses vestígios, essas peças e montar esse quebra-cabeça e interpretar esse fato. É isso que nós fazemos, tá bom? Então, o historiador, ele analisa esses registros que foram deixados e estuda os documentos e as fontes históricas, documentos escritos. Nós estudamos também, hoje em dia existe uma tendência, né, muito forte na história, a partir do século XX, que é a história oral. Então você também é possível fazer entrevistas com essas pessoas que passaram por aquele acontecimento, e isso se torna uma fonte histórica. Tá bom? Então, basicamente, essa é a função do historiador, tá? Seguindo aqui, cabe ao historiador, portanto, interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. Por muito tempo, fazer história era apenas narrar esses fatos e colocar datas. Então, tal dia aconteceu isso, e isso era história, como se fosse uma linha cronológica, né? Cabe a nós, historiadores, fazer isso sim, mas também interpretar esses fatos, interpretar os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo, ao longo da história, tá? Então, é competência, é ofício do historiador pegar esses vestígios e interpretar e não simplesmente narrar, né? Tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, e fazer como se fosse uma linha histórica apenas, né? Não é só isso o trabalho do historiador, tá bom? O trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele. E sua função é interpretar acontecimentos históricos. Então, nós utilizamos, é óbvio que hoje em dia existe uma tendência, uma linha de pesquisa, que é a linha a história do tempo presente, né? Então, você está em contato com aquele contexto, você está mergulhado nesse contexto social, cultural, econômico, enfim, e você precisa interpretar esse contexto. Muitas vezes, a maior parte dos historiadores lidam, na verdade, com o passado. Então, algo que já aconteceu, nós não vivenciamos esse acontecimento e a gente precisa interpretar. Como que a gente vai fazer isso? Por meio dos vestígios, por meio das fontes. É elas que nos dão base, é elas que nos dão legitimidade para falar aquilo que a gente está interpretando, né? Aquilo que a gente está escrevendo, tá bom? As técnicas, fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador. Os métodos são orientações seguidas por ele nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação. Então, nós pegamos esses dados, essas fontes, catalogamos essas fontes, interpretamos, analisamos e escrevemos. É esse o trabalho do historiador. Então, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, na minha pesquisa de doutorado, eu coletei todas as fontes, coletei fontes documentais, né? No meu caso, eram fontes documentais, cataloguei essas fontes, analisei, interpretei e criei uma narrativa. Interpretei e criei a minha escrita.
né? Então tá aí disponível para quem quiser ler a minha dissertação, a minha tese e entender um pouco melhor sobre como esse trabalho do historiador é feito. Mas é isso, pega esses vestígios, cataloga esses dados, classifica esses dados e interpreta essas fontes, tá bom? Seguindo aqui, então, o fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens, como eu já citei exemplo aqui para vocês, por exemplo, se eu for estudar aí a pré-história, né? Agora, se eu for estudar, no meu caso aqui, na tese de doutorado, eu estudei aqui um bispo de Goiás chamado Dom Emanuel Gomes de Oliveira, aqui na década de 20, no século 20. Né? Então, eu tenho fontes históricas, documentos históricos que eu li e analisei para poder interpretar quais os acontecimentos, qual a influência dele naquilo que eu pretendia pesquisar, tá bom? Quais são essas fontes históricas, né? A fim de poder responder ao questionamento que deu origem ao seu trabalho, o historiador precisa utilizar fontes históricas. Essas fontes históricas podem ser documentos históricos, como o juramento da Imperatriz Leopoldina à Constituição do Brasil, do Império do Brasil. Então, documento escrito é uma fonte histórica, né? Se você ali, o seu registro de nascimento, isso é uma fonte histórica, tá? O seu documento escolar, seu boletim escolar é um documento histórico, tá? Então, todos esses documentos oficiais são fontes históricas e podem ser utilizadas por nós historiadores para interpretar aquela sociedade. É fonte histórica também, né? São fontes históricas as fotografias, como por exemplo a fotografia do 1º de maio de 1980, que representa aí um marco histórico para a comemoração do Dia do Trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Então, as fotografias também são fontes históricas. Quando eu mostro para vocês a foto, por exemplo, da família de Dom Pedro II fugindo, né, do Brasil, sendo exilada do Brasil ao final do Segundo Império. Isso é uma fonte iconográfica, é uma fonte histórica, é uma fotografia que eu posso utilizar para interpretar aquele contexto, né? A fotografia ela vai me dizer muitas coisas, por meio das roupas que eles vestiam, eu posso interpretar, né, a feição dessas pessoas, a forma como eles estão posicionados na foto. A foto diz muita coisa do contexto, tá bom? São fontes históricas, obras de arte, como por exemplo a obra 3 de maio de 1808 de Goya, né? É uma fonte histórica que diz, né, que eu consigo interpretar o contexto histórico por meio da análise dessa obra. Então, todos esses aspectos são fontes históricas. Além disso, são fontes históricas, por exemplo, os mapas, né? Os mapas, existem fontes. Os mapas nos diz muita coisa sobre a forma como as pessoas que viviam naquele contexto, naquele período, viam, né, a posição geográfica. Isso também é fonte histórica. Por exemplo, se a gente for estudar aqui as grandes navegações, eu pego esses mapas e eu consigo perceber os monstros marítimos que existiam, que foram desenhados nesses mapas. E isso me conta que eles tinham medo de navegar, porque eles tinham medo dos mares, né? Por conta dos monstros que eles desenhavam ali. Dá para entender a perspectiva de mundo que eles tinham naquele período, tá? Então, o mapa também é uma grande fonte histórica. Slogans, por exemplo, o Brasil, ame-o ou deixe-o, nos diz muito, por exemplo, esse slogan aqui, é o lá do período da ditadura civil-militar brasileira, né, em que é utilizado esse slogan para exilar, para legitimar o exílio das pessoas que pensavam diferente dos governantes daquele período. Né? Então, percebam, um slogan, eu consigo interpretar o contexto no qual ele estava inserido.
Uma charge também é uma fonte histórica, como por exemplo essa das eleições, né, aqui de Cabresto, diz muito sobre a Primeira República do Brasil, como os políticos manipulavam as pessoas para que essas pessoas pudessem votar no seu candidato, no candidato em que eles apoiavam. Então uma charge ela nos diz muito também, tá bom? E por fim aqui existem também fontes orais e muitas outras, pois na verdade tudo que se relaciona com o ser humano, de alguma forma, pode ser considerado fonte histórica. Podemos dizer que há dois tipos de fontes históricas, as escritas e as não escritas. Tá? Então, eu posso dividir essas fontes históricas aí em duas, na medida em que eu tenho um documento, ou uma fonte oral, né? Ou um mapa, enfim. Certinho? Pra gente finalizar, eu gostaria que vocês pesquisassem aqui nesses últimos minutos de aula, eu quero que vocês pesquisem sobre essas fontes orais e me tragam exemplos de pelo menos uma fonte de cada uma dessas que eu coloquei para vocês. Uma fonte de documento, uma fonte de obra de arte, uma fonte de slogan, uma fonte de mapa, uma fonte aí de uma charge, tá? Então, procure aí exemplos dessas charges, desses mapas e anote no seu caderno, tá bom? Não precisa imprimir nada, colar nada, basta escrever. Não se esqueça de tirar foto do relatório e enviar para o WhatsApp, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou disponível lá no WhatsApp para a gente conversar. Na próxima aula, a gente continua a falar sobre introdução à história. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.